Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso, eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar. Preparando para essa segunda edição da Central do Mercado, muita coisa aconteceu, né? Tem bastante coisa acontecendo, você falou aí do Flamengo, acabou de apitar aqui, eu estava olhando o celular assim que o programa entrou, já vi lá no GE que já tem notícia nova do Flamengo aí. Tem notícia nova no Flamengo, assim como a gente vem falando na Central do Mercado hoje, o Thiago Maia, que é o nosso primeiro assunto, o Thiago Maia na mira do Flamengo, é uma notícia que chegou nas últimas horas. O Flamengo está encaminhando ali um acordo, está muito otimista para ter esse jogador em 2020, ele pertence ao Lille, da França. É um segundo volante, primeiro volante, chega à frente, a gente está vendo ele aí, fez excelentes partidas, boas temporadas pelo Santos, foi vendido ao Lille, não teve uma sequência, foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, mas agora tentando retomar a carreira no futebol brasileiro, aparece o interesse do Flamengo e o Flamengo encaminha a contratação por empréstimo, uma temporada, claro, no final desse empréstimo de um ano, com a possibilidade de compra do Thiago Maia. Seria um bom ou um excelente reforço para o Flamengo, hein? Seria um bom reforço, não diria excelente, que, como a gente sabe, né, ele não vem jogando na França, não está voando lá, não é um reforço que nos últimos 2 anos, desde que ele foi para o Lille, na primeira temporada ele jogou um pouquinho mais, ele foi junto com o Thiago Mendes, que era um outro volante que estava jogando no São Paulo, mas acabou sendo banco do próprio Thiago Mendes, que hoje já foi para o Lyon após uma temporada de destaque, que não aconteceu com o Thiago Maia, já nessa temporada ele não está jogando, por isso até que ele também quer voltar, que é um caso parecido com o do Gerson, né? Ele mesmo falou em entrevista, poderia ter sido eu, vieram atrás de mim, mas acabou indo o Gerson, hoje o Gerson está sendo cotado até na seleção, o Tite já falou sobre ele, então ele está pensando em voltar, e ele pode sim jogar como primeiro volante, você levantou aí a bola, ele já jogou no Santos, a gente viu ali vários gols, ele chegando na frente, joga como segundo volante, mas o Arão também jogava, né? Na mão do Jorge Jesus, acabou sendo fixado ali como primeiro volante. Eu acho que ele vai ser reserva mais do Arão a princípio, né? Claro, vai brigar por vaga, pode ser titular, a gente sabe o que vai acontecer. Seria um bom reforço e principalmente para o Thiago Maia. Seria excelente para o Thiago Maia e para o principal time da América do Sul, né? Hoje em dia. O campeão da Libertadores, o Flamengo, o time que... Aliás, assim, a gente tem aqui noticiado na Central do Mercado e quando a gente conversa com interessados em negociações com o Flamengo, no caso, conversando com o staff do Gustavo Henrique, do próprio Pedro Rocha, fico com a sensação de que esses atletas, eles dão a preferência ao Flamengo, até mesmo em relação a consultas e a propostas fora do Brasil. Os jogadores hoje em dia, o patamar do Flamengo está tão lá em cima, o sarrafo do Flamengo com o Jorge Jesus, com os títulos, está tão lá em cima, o grau de investimento, que hoje o jogador prefere até jogar no Flamengo do que propriamente fora do Brasil, né, Conrado? Já, na minha opinião, para o jogador, eu sempre pensei isso. Tem muito jogador que, às vezes, está num time intermediário, está num time pequeno na Europa. Se ele for pensar em seleção, é melhor estar no Brasil. Porque a gente está acompanhando mais de perto, até a própria mídia, né? Fica falando mais dos jogadores daqui, então eu acho que o técnico da seleção fica mais pressionado para chamar um jogador que joga no Campeonato Brasileiro. Sobre o Thiago Maia, só ver o que aconteceu com o Gerson, o próprio Rodrigo Caio, que não veio de fora, mas estava embaixo no São Paulo. A diferença, né, que ele tem hoje de status, o Rodrigo Caio, hoje, do que tinha há 1 ano e meio atrás. Então, são vários jogadores aí que estão nessa. O Thiago Maia com certeza está pensando nisso. O Pedro Rocha também, voltou para o Cruzeiro, fez um golaço contra o Atlético Mineiro, mas aí o time caiu. Então, o time que está ganhando leva todo mundo para cima, né? Sobe o nível de todo mundo, isso é bom. Você está no time que está ganhando, é claro, às vezes você vai ser reserva. Pode acontecer isso, mas você está lá no time que está ganhando, é sempre bom. Agora vamos lá para o Globoesporte.com, porque eu quero trazer uma notícia aqui, agora fresquinha. Caê Mota e Marcelo Baltar, nossos companheiros do Globoesporte.com que acompanham o dia a dia do Flamengo. Olha lá, Conrado. Flamengo caminha e desejo por Pedro e projeta conversas com Fiorentina após virada do ano. É uma notícia que já assim, não é uma grande novidade, Flamengo atrás do Pedro, já fez uma tentativa. É uma negociação que depende muito da Fiorentina, então por isso até no título da notícia já coloca o Flamengo como projetando conversas com a Fiorentina para ter o jogador. Por quê? O Pedro é um jogador que não está tendo muitas oportunidades. Não tem jogado. Não tem jogado, para falar bem a real. Não são poucas oportunidades, não tem jogado mesmo. E aí o desejo de voltar ao Brasil exatamente para tentar, né, retomar a carreira,
O Grêmio também já fez algumas consultas à Fiorentina para tentar esse jogador. E agora o Flamengo está indo com tudo para cima do Pedro. Seria, independentemente do Gabigol ou não, acho que o Pedro já seria um grande reforço, porque você tem um conjunto muito forte, né? Não, o Jorge Jesus sempre falou, quando ele chegou, né, ele pediu demais para a diretoria do Flamengo, me traz um camisa 9 de área, que não é o Gabigol, que não é o Bruno Henrique, eu quero um centroavante. E o Flamengo foi atrás, principalmente do Pedro, não conseguiu, teve aquele papo do Balotelli. E o que pode ajudar esse time, tanto o Flamengo quanto o Grêmio, né, que também precisa de um camisa 9, o Grêmio mais ainda, né, que o Flamengo já está bem demais no seu time titular, é que, como a gente já falou, ele não está jogando na Fiorentina, ele joga muito pouco, entrou em alguns jogos como reserva, e não é nem o caso de ser novo, tá novo, não, porque quem está sendo titular é o Vlahovic, ele é sérvio, tem 19 anos. Ele joga todo jogo como titular, ou seja, o problema do técnico é que o Pedro é novo, é porque ele está no banco mesmo. Tem um outro centroavante, que é o Vlahovic, um sérvio, que ele é alto, 1,90 m, também é jogador de área, que é característica parecida, e ele está tendo a preferência. Às vezes joga o Boateng também, né, que passou pelo Barcelona, Milan. O Boateng já é muito mais experiente, né? Pois é, mas ele tem jogado mais no ataque, o Ribéry também chegou lá, apesar da lesão depois se machucou, mas o Pedro está sendo banco na Fiorentina, então às vezes ele está querendo sair, a própria Fiorentina, a gente viu o que aconteceu aí com o Gabigol. Quanto está valendo hoje o Gabigol para a Inter de Milão, quanto estava valendo ano passado? Às vezes pode ser interessante para a Fiorentina ele vir aqui jogar no futebol brasileiro. E tudo depende, depende muito do clube, né, que tem os direitos do jogador. No caso da Fiorentina, já está recebendo outras ofertas, outras sondagens. No caso do Grêmio, há um interesse da Fiorentina no Kahneman, que aí, de repente, poderia ser uma composição para o Grêmio. É uma questão do Flamengo. Se quiser o Pedro, como já vem há um tempo já sondando, querendo o jogador, vai ter que se adiantar, vai ter que se antecipar as conversas para ver se consegue contratar esse jogador. Hoje, Conrado, você vê o Pedro muito mais próximo, assim, para jogar, no estilo de jogo, então, mais Grêmio ou mais Flamengo? O Flamengo a gente sabe, né? A gente sabe os titulares do Flamengo do 1 ao 11. Ele vai chegar para ser banco. Ele vai brigar, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o Gabigol, podemos ter novidades, mas se esses jogadores ficarem, Bruno Henrique e Gabigol, o Pedro vai ser banco. Então eu vejo para ele ser titular mais interessante para o Grêmio. E o Grêmio precisa demais, né? Sofreu o ano inteiro com jogadores que, na minha opinião, estavam abaixo do resto do time ali de centroavante. Tanto é que tá mudando esses jogadores, né? O Viseu já saiu, o André também não deve ficar, então o Pedro cairia como uma luva pro time do Grêmio, torcedor do Grêmio, então deve ficar bem feliz. Mas é aquilo, né? O Jorge Jesus gosta do 9, é o time da moda, então deve ser uma escolha difícil pro Pedro, né? Mas, como você falou, né? Depende da Fiorentina também. Vai depender do clube espanhol, da Fiorentina, de liberar ou não italiano. O Pedro, italiano. Estou confundindo Espanha com Itália todo o programa aqui, mas Fiorentina da Itália, Almeria da Espanha. Muito bem, agora sim, Paulo Nunes sobre trabalhar com ídolos. Tudo bem, Paulinho? E aí, tá, meu garoto? Sempre uma honra ter você com a gente. Isso, a honra é minha. O Flamengo não para, né? Tá aí a gente passando reportagem atrás de reportagem, é o Pedro Rocha, agora interesse no Wendel. E eu queria já começar o papo sobre Flamengo com você com mais um nome que está mais encaminhado ainda, do Thiago Maia, volante do Santos. Lembrar um pouquinho da história dele para o amigo em casa, ele foi formado na base do Santos, acabou vindo de São Caetano, se não me engano, mas é vendido para o Lille, na França, por 14 milhões de euros. E de lá para cá, enfim, as coisas... Ele fez uma boa primeira temporada, depois as coisas não andaram tanto com o atual treinador dele. O Flamengo está trabalhando em direção a trazê-lo de volta. É um jogador que foi campeão olímpico com o Rodrigo Caio, com o Gabigol, e muito jovem, um volante. Interessante para o Flamengo continuar reforçando, quer dizer, alguém ficaria do ponto de vista do jogador, tem algum jogador que já levanta a orelha ali com essa notícia, o William Arão? É difícil, né, quando você é contratado pelo Flamengo agora e você pensar que esse jogador possa lutar por uma posição na equipe. Eu acho que as maiores contratações que o Flamengo está fazendo agora é para compor o elenco. E é um grande jogador, um jogador jovem, um jogador que tem um potencial incrível, né? Esperava-se mais dele, né, quando ele foi para a Europa. Um jogador que não se habituou lá, não teve ainda o tempo hábil para conseguir isso, mas é um jogador que vai ajudar muito. Principalmente esse setor que o Flamengo precisa, é um setor que o Flamengo tem dificuldade. Quando o Gerson teve as contusões, quem entrava era o Diego, né? Então, assim... Que é uma outra função, né? Que é totalmente uma outra função, mesmo ele se adequando, né, a essa função, mas não é um jogador ali das características que precisa. Então, acho que é uma grande contratação que o Flamengo faz, é uma aposta, mas é uma aposta com um grande futuro. Antes a gente falar rapidamente do Pedro Rocha, queria a tua visão sobre o jogador mesmo, a cabeça do jogador nessa hora. O Thiago Maia estava lá
em Lille, na França, fazendo uma boa primeira temporada. Nessa última temporada, o treinador Christophe Galtier, não conhecia, fui entender um pouco mais o trabalho dele, ele parece que não vai muito com a cara do Thiago, colocou ele em 4 jogos só no ano. Em que momento, assim, que o jogador vira uma chavinha e fala, acho que eu preciso continuar com a minha carreira em outro lugar, tá na hora de mexer as peças? Eu acho que isso é importantíssimo quando o atleta quer jogar, né? Porque é fácil você ir pra lá e ficar esperando, né? Ah, esse ano não deu, vamos esperar o segundo Salário ano. em euros, o salário tô pagando, lá, tô ganhando bem, tô morando num país maravilhoso. Eu sou satisfeito com um atleta assim, quando ele quer buscar, ele quer jogar, porque o jogador de futebol gosta. É aquilo que a gente sempre fala, o jogador tem que descansar. Não tem que descansar, o jogador gosta de jogar. Então, quando ele não tá jogando, ele tem que buscar o seu espaço. Nada melhor do que você buscar um espaço numa equipe como o Flamengo. Então, o crescimento que ele vai ter, que vai ser enorme, né? Vai jogar numa equipe muito forte, qualificada para isso. Vencedora, que vai ajudar ele a crescer de novo. Porque às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás. Não que o Flamengo é 2 passos para trás. Não, vir da Europa para América do Sul. Exatamente, voltar para a América do Sul, né? Voltar para o Brasil é um passo atrás. Mas você vai Flamengo, cara. Um time que é de massa, é de torcida. Então, assim, eu acho que o objetivo dele, a cabeça dele tá correta. Dá um passinho para trás para depois sim recuperar a forma, conseguir jogar no Flamengo, que é muito difícil. Primeiro ele vai ter que conseguir jogar numa equipe muito forte, muito qualificada, uma equipe que joga a europeia, né? Então ele vai ter, principalmente nesse começo de temporada, né? Características que possam ajudá-lo a se posicionar no Flamengo. Quem, de certa forma, deu esse passo para a América do Sul, não vou dizer passo para trás, mas reconstruiu o seu currículo aí foi o Gabigol, por exemplo, que vem daquela passagem apagada na Europa, faz esse ano avassalador no Flamengo e está em todos os holofotes virados para ele. Falando em Gabigol, vamos partir para o ataque então do Flamengo, que já anunciou o Pedro Rocha, a gente mostrou que ele está animado, deu entrevistas durante a semana em outros jogos de amigos dizendo, pô, eu tô querendo sentir aquilo que o Gabigol falava, de entrar no estádio lotado de torcida do Flamengo e tudo mais. Aonde o Pedro Rocha se encaixa hoje, um jogador que também tem uma passagem pela Europa frustrada, no Spartak Moscou, explodiu no Grêmio, no Cruzeiro não foi tão bem, não encaixou tão legal. Ele vem disputar a posição ou ele vem disputar uma chance de estar no elenco flexível? Não é um cara que vai brigar diretamente hoje com o Bruno Henrique, com o Gabigol, né? Primeiro ele vem em baixa, né? Ele caiu com o Cruzeiro, uma equipe enorme, de tradição, e isso mancha a carreira. Você não some de uma caída assim, não. Você vai para outro clube, mas ela vai... Com aquela memória. Exatamente, a memória vai te seguindo. Então, assim, ele vai ter que reconstruir a sua carreira, vai reconstruir uma equipe que dá todo o potencial para ele. Nada melhor do que você ir pro Flamengo agora. Por um lado, a dificuldade é imensa, porque você, para entrar nessa equipe, você vai ter que jogar muito. Porque fora de jogo, ali no treino, você vai ter que ralar muito. Exatamente, tem que mostrar muito, tem que trabalhar muito, mas é uma equipe que te dá todas as condições. E eu gosto muito do Pedro Rocha. Eu achei ele um jogador com as características de atacante, principalmente do jeito que o Jorge Jesus gosta. É um cara de transição, é um cara que tem na velocidade e aprendeu muito com o Renato Gaúcho. O Renato é bom nisso e aprendeu muito com o Renato Gaúcho finalização. Ele tinha esse defeito, né? Não tinha essa virtude. Hoje ele é muito bom finalizador. Só que ele tem do lado dele também, que vai estar disputando, o Vitinho. Que é um jogador que já é conhecido. O Vitinho tem um jeito... Também vindo da Rússia, interessantemente. Exatamente. E o Vitinho tem um jeito mais introvertido, né? O Pedro Rocha já é mais extrovertido, então isso pode ajudá-lo, porque é um jogador que tem essa característica de chamar, de botar fogo numa torcida como a do Flamengo. Então, assim, é um jogador que tem muito potencial. Só que essa potencialidade tem que ser crescida, tem que ser desenvolvida. E nada melhor que o Jorge Jesus. Bom, pessoal, é o dia inteiro recebendo essas notificações aí. Dá uma olhada. E olha que eu tô aqui em Buenos Aires, na Argentina, em frente à Casa Rosada. Se você quer também receber essas notificações todos os dias no seu celular, então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.